E aí, beleza? Tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia 16 de dezembro de 2025 e são 2h11, 2h12 mais ou menos. Vou tentar fazer um vídeo rápido, mas eu não pude deixar de querer registrar essa ideia, esse assunto. Hoje eu já fui para o meu cliente no interior, saí de casa 10 para as 2 da manhã. Já fiz o que eu tinha que fazer lá, já voltei para casa, já trabalhei até agora, 2 e pouquinho. Eu estava fechando o meu computador e agora eu estou indo na escola do meu filho, vou pegar as notas, o resultado aí do ano da figura. Vamos ver se rolou alguma coisa de bom. Espero que sim, acho que sim. Mas se não, a gente resolve, né? Filho, a gente não cria uma nova alternativa, a gente vai lá e resolve, né? Mas enfim, o que eu queria falar é o seguinte: eu trabalhando da sala, né, hoje, deixei no YouTube rolando algumas coisas e me chamou a atenção. Tem um canal que eu assisto de vez em quando, são garotos de 30 e poucos anos, mas com cabeça muito boa para a idade que eles têm. Chama Futeboteco. São 2 jornalistas e tal, eles têm formação e tal. E eles entrevistaram um rapaz chamado Danilo Avelar. Eu quero deixar isso registrado, muito importante, fiquei muito impressionado. Tem lá, ele tem seus 30 e poucos também. E ele jogou no Corinthians numa época muito vitoriosa. Foi lateral esquerdo, também jogou de zagueiro de vez em quando, era um lateral alto, era difícil isso, e ele fazia bastante gol de cabeça, gol por baixo. Para um lateral ele fazia bastante gol. De vez em quando ele era o perna de pau do jogo, de vez em quando ele era o craque do jogo. A gente costumava brincar, quando ele fazia um gol, a gente falava, nunca critiquei, craque. Mas o que me impressionou foi o seguinte, tem que tentar dar um resumo rápido aqui, que eu tô num caminho meio rápido. Se não der, eu faço outro vídeo depois. Ele saiu do Corinthians numa situação muito ruim, muito chata. Ele gostava de jogar esses jogos online. Jogadores de futebol gostam muito disso. E ele ali durante um jogo ele fez um xingamento pro adversário dele, um xingamento bastante racista, bem feio. E ele é um cara branco. E ele rolou um pedido de desculpas muito formal e ele foi dispensado do Corinthians. Depois disso ele passou pelo América de Minas e depois disso eu não ouvi mais falar dele. E foi a primeira vez que eu vi e relembrei o assunto quando eles perguntaram sobre esse assunto. E ele, com a maior desenvoltura do mundo, vou tentar em linhas gerais, tá, gente? Ele disse assim, nós brancos, alguma coisa nesse sentido, nós não achamos nada demais, mesmo sabendo que não tratamos ninguém diferente por causa da cor, nem esperamos nada a mais ou a menos de alguém por causa da cor, mas ele falou, eu preciso aprender, eu preciso entender e não vou fugir. Então ele disse que se colocou à disposição da direção para esclarecer tudo o que fosse possível, para aprender tudo o que fosse possível, mas que, segundo ele, por interesses que ficaram meio insustentáveis por conta do negócio, e ele não era um jogador extremamente querido, também não era um jogador odiado, acabaram por dispensá-lo e isso ele não pôde continuar essa história para seguir. E eu fiquei muito impressionado com isso. Ele deu detalhes e declarações de extrema felicidade, para deixar desse jeito, para deixar dessa forma. E ele deu declarações dizendo, a declaração dele foi nesse sentido: eu fui aprender, eu fui entender, para poder realmente hoje me envergonhar, saber que eu nunca mais faria isso, e que estamos aprendendo, estamos entendendo, e o que foi para me melhorar. E eu acho isso de uma raridade. Eu não vou nem falar sobre o mundo do futebol,
que aí é covardia. A ignorância desses caras, com tanto dinheiro e desperdiçando tanta chance de aprender e de melhorar. E eu não estou falando tecnicamente do futebol, estou falando como pessoa, o que é mais difícil e mais importante. E foi isso que ele deixou muito claro. Quem tiver dúvida, não sei quando você está assistindo isso, quem tiver dúvida, que tente ver essa entrevista, Futeboteco, chama o canal, e o Danilo Avelar falando sobre o episódio da saída dele no Corinthians. Eu fiquei muito contente de ver alguém inteligente. Ele fala muito bem em português, menos raro hoje em dia, mas ainda raro para um jogador de futebol. Talvez seja preconceito meu, também pode ser. Mas fiquei muito contente com a atitude, com a forma como ele abordou com a maior tranquilidade, que ele não deixou dúvidas sobre o erro que ele cometeu, que ele não deixou dúvidas, que ele procurou melhorar, crescer, saber, entender, para poder ajudar na causa. Eu acho isso muito parecido com o que o Cuca falou na declaração dele quando ele foi técnico do Atlético Paranaense, quando ele citou a Mili Lacombe, quando ele citou o erro dele e aonde ele ia tentar aprender. Eu achei fantástico, raro, ainda mais no mundo do futebol, que é um mundo travado, com as cabeças travadas, com as merdas. Eu achei sensacional, fiquei muito contente. Queria registrar isso, que a gente saiba aprender a fazer isso com mais frequência, antes de ficar jogando pedra nos outros. Porque quem me conhece sabe, eu não tive a intenção. Cara, vai lá e fala assim: eu errei. Se eu ofendi alguém, então eu errei. Então eu tenho que aprender, tenho que melhorar para não mais fazer e também para tentar evitar que outras pessoas façam, para não mais errar e ajudar as pessoas a não errarem mais, mesmo achando que não estão fazendo nada demais. Sensacional, fantástico. Você acha que é mimimi? Direito seu. Vamos crescer. Valeu, obrigado, até mais.